Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quando ele começa a falar, eu falei assim, calma, vai devagar. Mas é assim mesmo, né? Quase 40 anos de casamento, a gente tem muita história, muita bênção, muita luta, muita bênção também, né? Vamos colocar de pé, vamos meditar um pouquinho. Palavra do Senhor se encontra lá no livro de Juízes. Juízes no capítulo 4. Vou estar lendo aqui 7 versículos. Do 1, do primeiro versículo até o 7. Amém, irmãos? Vamos ler? Nos diz assim: Porém, os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Pode repetir comigo assim? Oprimia violentamente? A gente volta já já. Versículo 4. E Débora, mulher profetiza... Obrigada, Pedro. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, e atrai a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui um momento muito difícil para o povo de Israel. Aliás, o livro de Juízes vai mostrar exatamente esse ciclo, né? Obedecia ao Senhor, daqui a pouco desobedecia, vinha o juízo sobre o povo, Deus levantava o juiz, eles obedeciam novamente, tinha um período de paz, começava a idolatria, começava a desobediência, e lá estava o povo novamente sob o jugo de outras nações. E assim foi, o tempo inteiro, o livro de Juízes, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação aqui. E nesse momento aqui, a gente via que eles estavam sobre o jugo de Jabim, rei de Canaã. E vai falar no versículo 2, assim, logo de cara, que fala assim, e vendeu-os o Senhor em mãos de Jabim, que reinava sobre Canaã. Ou seja, Deus permitiu. Tem coisas que a gente faz, que a gente erra e que Deus permite. Para o mal? Não. Para o bem, mas Ele permite. Tem horas que a gente pensa que o que a gente passa, foi Satanás que fez. E quando não, são as escolhas que fazemos. É a desobediência a Deus que acaba provocando sobre nós o juízo dEle. E como é difícil a gente entender, porque a gente tem a tendência de achar que a gente sempre é vítima. E aqui deixa muito claro, isso aqui, Deus vendeu o povo para as mãos de Jabim, um homem que não era muito bom. Quando o versículo 3 fala aqui que ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos de opressão, dá para imaginar isso? Quando fala de 900 carros de ferro, está falando do poder bélico desse rei.
Como era poderosa essa nação, como era opressora. 20 anos. Dá para imaginar 20 anos que fala que, olha, que Israel foi oprimido durante 20 anos violentamente. Não era somente um poder político, era uma opressão. Era algo que causava incômodo, tristeza, dor. E nesse cenário, aparece uma mulher. Engraçado, quando eu li aqui, e eu vi aqui no versículo 4, que fala assim, Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Falei, epa, ela surgiu aqui de repente. Porque se a gente for ver a história de cada momento desse em que Deus levantava um juiz, ele chegava de uma forma assim, muito estratégica. Ele chegava como foi Sansão, né? Como foi com Eude, que me parece que antecedeu ela, aliás, foi Sangar. Homens que, de repente, falaram assim, não, tem que fazer alguma coisa. E Deus enchia eles do teu espírito, dava estratégia. E ali eles dominavam, eles matavam. E aí sim, e o povo via aquilo, tinha aqueles homens como um herói. E aí pegava eles, não, você vai ser juiz. Deus chamava para ser juiz. Deus chamava para ser juiz. Teve aqui Eude, que foi até mencionado aqui logo no primeiro versículo. Esse homem era canhoto, me identifico muito com ele. Né? E ele pegou, ele falou assim que ele fez uma espada, me parece que 2 gumes, não sei, não me lembro. E por ele ser canhoto, ele conseguiu passar pela guarda do rei, que oprimia Israel na época. Por quê? Porque ele, como ele era canhoto, porque quando a pessoa é destra, o que ele faz? Ele coloca a espada na perna, ele colocava a espada na perna esquerda. Então, era só revistada a parte esquerda, só a perna esquerda. Mas como ele era canhoto, ele falou, não, então eu vou passar tranquilamente que ninguém vai revistar. Porque ele pegou, ele fazia assim. Então, tinha que ser na parte do outro lado, na perna do outro lado. E assim foi. E Deus dava estratégia para esses homens. E Deus sempre levantava alguém para libertar o povo. E Deus sempre fazia algo, um escape, para que o povo se visse livre daquela opressão. Só que com Débora não era assim. Ela já era juíza, ela já julgava embaixo das palmeiras. Eu fiquei imaginando, palmeira, acho que era a sala pública dela, né? Onde ela atendia as pessoas. E eu falei, mas será que tinha? Deus não tinha chamado ela para essa função, será? E ela surge nesse cenário. O povo sendo oprimido e ela ali ajudando o povo da forma que ela achava melhor. E ela mesma, no capítulo 5, ela vai falar assim, ela se coloca como mãe de Israel. E mãe é assim, não importa se a coisa está bem ou se está ruim, ela está ali do lado. Ela está dando um suporte, ela está protegendo. E assim era Débora aqui nesse contexto. E aí Deus chama essa mulher, profetiza, mulher que julgava o povo. Eu ficava imaginando o tipo de coisa que vinha para ela julgar. As situações, as circunstâncias, as dificuldades, como deveria ser difícil para essa mulher. Mas ela estava lá. Até que Deus chegou para ela e falou, olha, pega Baraque. Quem era Baraque? Baraque, eu acredito que fosse alguém oficial do povo de Israel. Sendo que nesse tempo, Israel não tinha um exército organizado. Porque era um povo agrícola. Era um povo que plantava, que colhia. Era um povo que lidava com ovelhas. Não era um povo de guerra. Ainda não tinha um exército pronto. Mas Baraque estava ali.
E Deus usou a boca dela e falou assim: olha, já é o tempo da gente se levantar. Pega 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon e vamos organizar, porque já está no tempo. Por que Naftali? Naftali era a tribo de origem de Baraque. E Zebulon não foi escolhida essa tribo à toa. Deus, quando faz as coisas, Ele faz com propósito. Deus, Ele não chama sem dar estratégia. Deus não age sem que antes já tenha preparado um escape. Mas onde é que entra esse livramento? Como é que chega a tudo isso? E aí o versículo ele fala: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera. Quem era Sísera? Era o comandante que chefiava aqueles 900 carros, aqueles 900 homens não, era 900 só de poder bélico que ele tinha, de cavalo, de carroça. E aí ele chama Sísera, né, capitão do exército de Jabim, e fala assim: olha, pega esses 10.000 homens de Naftali e dos filhos de Zebulon, e diz: vai atrás gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens. Sobe no monte, fica lá, até que eu dê a ordem, para que alguma coisa seja feita. E Baraque fala assim: olha, eu vou, mas você vai comigo. E essa parte que todos já conhecem. E assim foi. Obedeceu. Sabia que lá embaixo, a Bíblia diz que o Senhor ia atrair o povo. Então vamos imaginar. Vai lá, Baraque, sobe no Monte Tabor. Fica lá em cima. E Débora foi com ele. Junta 10.000 homens. Mas, irmã, você falou Zebulon, sim. Porque Deus falou assim: eu vou atrair o inimigo para o vale. Eu vou atrair o inimigo para a beira do rio. E quem era essa tribo de Zebulon? Eram homens marítimos. Era uma tribo que predominava ali na beirada do rio. Então, se você quer um salva-vida, você não vai chamar a Rita, que não sabe nadar. Vai chamar alguém que saiba nadar. E me parece que a bandeira dessa tribo era até uma navegação, de tão bons que eles eram. Então Deus já estava preparando o cenário. Só que eles não sabiam o que ia acontecer. E isso ensina uma lição para a gente. Tem horas que Deus vai mandar fazer algo. E a gente mesmo sem entender o que Deus vai fazer, obedeça. Precisamos obedecer e confiar no que Ele vai fazer. Porque tinha 20 anos de história de crueldade, de massacre, de serem subjugados, de opressão, gente. Imagina. Quem é que já se sentiu oprimido aqui alguma vez? Eu já. Muitas vezes. Quando a gente pensa em opressão, a gente pensa logo em opressão maligna. Pode ser também. Mas existem situações que oprimem a gente. Existem momentos na vida da gente em que a situação à nossa volta aperta tanto que o coração e a alma da gente fica tão pequena. É aquela opressão, é uma pressão tão violenta. Às vezes a luta é na mente. Às vezes a luta é mental e a gente se comporta de forma como a nossa mente comanda. E é uma opressão. É difícil. Em relação à igreja, eu estava pensando aqui um tempo desse. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de IBC, tá? Eu estou falando de uma forma geral. A gente tem passado por opressão, sim.
A igreja de Cristo, nesses últimos tempos, tem passado por opressão, sim. E eu sou muito, assim, tem horas que eu paro e reflito sobre muita coisa. Aí eu converso muito com o Sidney, ele às vezes fica até meio cansado, porque quando eu estou com algumas questões, eu pergunto tanto ao Senhor, por quê? O Senhor me faz entender, eu não estou entendendo, e eu pergunto a ele não vai saber, coitado. E eu fico querendo uma resposta, eu fico querendo um porquê para aquilo tudo. E mulher é meio que assim, né? Fala, varão, alguma coisa. Falar o quê? Isso que você está perguntando, eu também quero saber. E aquilo, às vezes, vem na minha alma. E esses dias, eu estava muito questionando sobre algumas situações. Vocês sabem que a gente está passando por um tempo de uma perseguição muito grande a nós. É como se quisesse calar a nossa boca. É como se quisessem fazer com que a igreja acredite em mentira. Isso é um tipo de opressão. Isso é diabólico. Aí o Senhor me levou para o Salmo 11. Olha que coisa linda. Diz para mim se isso aqui não foi uma resposta. Porque eu questionava muito sobre algumas coisas que têm entrado dentro da igreja. A gente tem aceitado como normal, mas não é normal. Algumas coisas estão insistindo para que a gente atenda a uma agenda que não é nossa. Ideologias que não pertencem ao reino. E isso é sério demais. E o diabo não tem pressa. E vai colocando devagar, devagar, é uma coisa aqui, é uma coisa ali, até que a gente começa a acreditar em mentira. Mas escuta o que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. A verdade de Deus é absoluta. É inquestionável, é inabalável. Verdade vai ser sempre verdade. E a igreja não tem que se dobrar ao que manda o mundo. E eu fico muito triste quando eu vejo a igreja se inclinando a filosofias que Deus não ensinou, a coisas que Deus não quer. De ver a igreja chamar de certo quando é errado e chamar de errado quando é o certo. E tudo isso veio na minha mente. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso. E eu fui orar. E eu orei por alguns dias. Pensa numa direção. Falei, Senhor, eu quero resposta. Me ajuda, porque aquilo estava me oprimindo. Aquilo estava acabando, estava me consumindo. E aí eu fui para o Salmo 11. Olha aqui. Davi fala assim, Davi tinha os mesmos problemas que a gente. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Isso aqui era o conselho dos amigos dele, foge. Deixa para lá. Só que o salmista continua e falou assim, eu não posso fazer isso. Deus me chamou com um propósito, como fugir para a montanha, como fingir que é um pássaro. E aí ele continua. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Isso aqui é ou não é uma opressão? As setas sobre a nossa vida, os dardos inflamados do inimigo, o sistema desse mundo, isso tudo oprime a igreja, mas o Senhor está falando assim, olha só, sobe para o Monte Tabor e fica lá até que eu dê ordem.
porque eu não esqueci de vocês, não. São 20 anos, mas eu não esqueci. E eu vou continuar lendo aqui o Salmo 11. Olha a resposta. Na verdade, já que os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Ele está falando aqui o seguinte: já que as bases de justiça e da moralidade estão destruídas, o que pode fazer? E isso aqui é uma pergunta não de fuga, é uma pergunta que Davi está fazendo de reflexão. Ele não está no desespero, porque ele sabe a quem ele serve. Ele já tinha decidido a não fugir, mas ele continuava questionando ao Senhor. E ele sabia da existência do inimigo, mas ele sabia também que tinha um Deus que lutava por ele. Então ele começa a falar quando as bases da moralidade, da família, como foi muito bem aqui colocado diante do Senhor essa noite. Quando se coloca diante dos jovens filosofias que negam a veracidade da palavra, o que a gente vai fazer? Será que Deus não está vendo? Aí ele continua: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está onde? Nos céus. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. E o 5 fala assim: toma o consolo agora. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Tem justiça, tem juízo, tem consolo, tem respostas de Deus. Fica na tua posição, não negocia a tua fé. O inimigo está oprimindo, o mundo lá fora está oprimindo, é uma opressão. Que tem hora que a gente entra da igreja e fala: Senhor, até quando? O Senhor não está vendo isso? Mas nós acabamos de ler que Ele está vendo, sim. Quem que pode glorificar o Senhor? Ele está vendo. Ele sabe o que passa. Os olhos dele não estão distraídos. Ele não dorme. Aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja. Oh Deus, ainda que pareça que ele não esteja vendo. E assim ele orientou: sobe lá no Monte Tabor, sobe lá, fica lá, até que eu dê ordem. E assim fizeram. O inimigo era bem poderoso. O povo não foi dado à guerra, mas existia sobre eles uma palavra do Senhor: eu vou com vocês, eu sou com vocês. Vocês vêm de uma longa caminhada de 20 anos de opressão, de violência, de desobediência, mas quem disse que eu esqueci? E assim eles fizeram. Pegaram os homens, 10.000 homens, parece que é muito, mas não é. Diante de um exército que eles iam enfrentar. E sobe. Eu não li isso. Mas tem uma parte que fala já lá no finalzinho, que eu vou achar aqui, que diz assim, 14, fala assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor. Baraque foi para o vale. Fazer o quê? Enfrentar o inimigo. A Bíblia vai dizer que assim ele fez. Levanta, porque chegou a hora. E assim o Senhor fala para nós, igreja, essa noite: levanta, porque chegou a hora. Chegou a hora de dar um basta para a opressão. Aleluia. Aleluia.
Não vamos continuar aceitando mensagem do inimigo no nosso ouvido. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa. Quem é que já não sentiu uma opressão espiritual? Quem nunca? É bom? É fácil? De jeito nenhum. Primeiro que a gente é orientado a pensar que a gente está doido. Não é assim? Coisa da minha cabeça. Mas se você está com as suas taxas de hormônios ok, se você fez os exames, todos os check-up, está tudo bem. Se suas vitaminas estão ok também, porque tem coisas que trazem uma demanda sobre o nosso corpo, não é assim? Os hormônios, tudo descontrolado. O meu esposo mesmo, ele toma um remédio para tireoide, não é assim? O dia que ele não toma, fica difícil para ele. Sua frio, passa mal. Certo? E a gente não vai dizer nunca que isso é o diabo. Mas deixa eu falar uma coisa. Não pensa que tudo é físico. Porque o mundo espiritual existe. E o Senhor se levanta no tempo certo para pelejar contra ele. E a favor dos seus. Ou você nunca levantou um dia sentindo o corpo ruim, se sentindo mal e sem saber por quê? Uma tristeza que vem e você não sabe de onde vem. Aquele peso, aquela angústia, aquelas coisas comunicando à tua cabeça, hoje nada vai dar certo, vai dar tudo errado, aquele problema não será resolvido, aliás, outro problema vai surgir, e você começa aquela luta, aquela opressão. É hora de clamar ao Senhor e falar: sai daqui, Satanás, a minha vida pertence ao Senhor. Suba no Monte Tabor e espere a resposta dele. Não desça de lá até que ele manda descer. Não tome decisão precipitada. Pega isso hoje, meu irmão. Pega isso, minha irmã. Não toma decisão precipitada. Obedeça ao momento. Porque para tudo ele tem um momento certo. E aí a gente vê no 14, Débora fala: levanta, porque esse é o dia. Esse é o dia de botar o inimigo para correr. E eu vou falar para você que hoje, bota o inimigo para correr, porque hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor fala: se levanta e desce até o vale para vencer. Oh, Deus! Isso é poderoso demais para quem pode entender. Desce até o vale. Sabe o que acontece? É que quando a gente vê o inimigo lá embaixo, a gente começa a falar: pastor, ele é mais forte do que eu. É mais poderoso do que eu. É mais inteligente do que eu. É mais forte do que eu possa suportar. Não é não. Porque o Senhor falou assim: porventura não vou eu à frente de vocês? Porventura o Senhor não é contigo nessa batalha, meu irmão? Não é? Ou a gente crê, ou a gente não crê. É assim. Ou você crê que ele vai descer o Monte Tabor com você, porque se ele mandou subir, agora ele está mandando descer. É momento de obedecer. Ainda que tudo pareça difícil. Está difícil. Irmã Rita, está difícil. Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como luta essa batalha sem arma? Um poderoso exército está lá embaixo. Como é que eu vou descer? O Senhor já desceu na tua frente. Aleluia. Leva com você a estratégia que o Senhor te deu. Qual foi a estratégia aqui? Leva a tribo de Naftali, que é parente de Baraque.
Leva a gente da tribo de Zebulon, que sabe nadar, porque você vai precisar. E quando eles descem, aqui não fala, mas no capítulo 5 dá a entender que o Senhor mandou chuva, alagou o lago, os carros ficaram atolados e Cícera fugiu a pé. Oh, glória a Deus, quem não entendeu isso? Deus faz você vencer a guerra e faz o seu inimigo sair envergonhado. Porque fugir a pé, para quem tinha 900 carros à disposição, é ou não é humilhação? É humilhante demais. Alguém que achava que poderia continuar vencendo, oprimindo, assolando e subjugando o povo. O Senhor falou, desce. Desce agora, porque é o tempo de vencer. Desce agora, minha irmã, desce agora, porque é o tempo de vencer. E o inimigo vai embora, humilhado, e vai morrer lá na frente, pela mão de uma mulher. O que era ruim, ficou pior. É assim que Deus faz. Por que a gente tem medo? Eu tenho medo. Tem hora que eu tenho medo. Quando eu vejo as coisas diante de mim. Essa semana eu passei uma semana muito complicada. Mas o que foi, mãe? Estava doente? Não. Aconteceu algum problema? Não. Sabe a opressão que eu estava falando? Eu senti isso. E é uma coisa que paralisa a gente. É uma coisa que você quer orar, você não consegue. Você quer clamar, você não consegue. Mas o Senhor está falando, ore sem vontade. Clame sem vontade de clamar. Desça um monte mesmo que você não tenha vontade de descer. Porque lá embaixo está a tua vitória. E por que eu estou falando? Para que a gente possa crer na batalha espiritual, no mundo espiritual, porque existe. Isso perdurou durante alguns dias na minha vida, nessa semana. Até que eu orando, o Senhor me mostrou um cachorro muito grande, preto, que passava assim diante de mim. E eu entendi. Sai, Satanás, porque aqui não é o teu lugar. A gente precisa entender e repreender, porque a luta é espiritual, a guerra é espiritual. O teu Deus está diante de você dizendo, vem, desce, porque a guerra já está ganha. Eu vou terminar. Que a gente possa sair daqui, na certeza. Guerras temos. Obedeça. O povo de Israel passou 20 anos por conta de desobediência. Obedeça. Fique em paz com teu Deus. O resto, Ele vai na tua frente. Você vai subir o Monte Tabor quando Ele mandar. Mas quando Ele mandar descer, você vai descer. E vai cantar o hino da vitória, como Débora cantou, juntamente com Baraque. Senhor nos abençoe. E o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus.